Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado estejam em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Hoje, nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2017, já aí nos estamos nos aproximando do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, últimos dias antes do Natal. Somos convidados, então, a continuar essa nossa preparação, deixando que a Palavra de Deus, então, norteie a nossa vida e a nossa caminhada de fé. Convido você então a tomar comigo o Evangelho proposto para a nossa reflexão deste dia de hoje. O Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24, que vai nos narrar o seguinte. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, o qual ele pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com a proximidade do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia então já nos adentra desse mistério, a qual então nós podemos então ali refletir sobre a encarnação do Verbo de Deus e como se deu esse evento que marcou para sempre a história da humanidade. E aí nós temos então, já podemos tomar a primeira leitura de hoje, extraída do profeta Jeremias. Jeremias que é tido então como o profeta da desgraça, porque tudo que ele anuncia é coisa ruim. Mas hoje, diferentemente do que acontece, ele então vem nos trazer uma mensagem de esperança, onde então, através de dois oráculos, primeiro, ele vai anunciar então o nascimento de um rebento, ou seja, daquele que vai suceder o trono de Davi, como Deus havia prometido então. E é interessante então nós percebemos que Davi é um modelo de rei para o povo de Israel. Um rei tão bom que Deus então prometeu um descendente que iria dominar, ia suceder o seu trono. E esse rei, queridos amados irmãos, é Jesus. Porque então, esse rei, ele será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. E Jesus, então, ele cumpre essa profecia. Ele é o rebento de Davi, como nós ouvimos aí no início da narrativa do Evangelho. Então, é para nós podermos compreender que Deus, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas. E na segunda parte, então, aí do texto de Jeremias, nós temos, então, o profeta que anuncia o fim do exílio. Ou seja, acabou o sofrimento do povo, vão retornar novamente para Jerusalém como um novo êxodo. Mais uma vez, é Deus intervindo na história do seu povo para poder, então, ali restituir aquilo que eles jamais deveriam ter perdido, mas que diante do pecado, diante do afastamento das leis, da aliança do Senhor, eles não se viram escravos na Babilônia, mas acabou. Agora é tempo de alegria, porque Deus novamente está conduzindo o povo a uma nova libertação. E em Jesus Cristo também isso acontece. Jesus veio nos libertar do nosso pecado. É isso que nós ouvimos no Evangelho proclamado. Nós temos então Mateus que vai narrar a origem do nascimento de Jesus Cristo.
dizendo que Maria estava grávida de José, que estava prometido, que ainda não estavam coabitando juntos, ou seja, estavam vivendo ainda a primeira parte do casamento, chamado de esponsais, onde um é prometido ao outro, mas ainda não convivem, não coabitam juntos. E assim então, Maria fica grávida, e José logo pensa em despedi-la em segredo, porque era um homem justo. Olha só que bonito, Mateus então dizendo que a justiça se dá e não queria expor Maria, porque se José o fizesse isso, Maria poderia muito bem ser morta apedrejada. Mas ele não faz, ele quer o bem de Maria. Mas quando então ele pensa isso, ele adormece e o anjo do Senhor então lhe revela aquilo que de fato aconteceu. E aí nós temos o chamado sim de José. Se nós temos o sim de Maria, nós temos também um sim de José para que a obra de salvação adentre a história da humanidade. E assim então, José quando acorda, ele acolhe Maria como esposa e acolhe também Jesus como seu filho. É interessante nós percebemos que na história bíblica e também na nossa vida, a vocação para que nós possamos então assumir essa vocação, viver essa vocação, seja o matrimônio, seja a vida, o ministro ordenado, sempre passamos por dificuldades, sempre passamos por tribulações. E José e Maria não estavam isentos disso. Passaram também por isso. Mas aí está a grande diferença. Era uma família que deixava-se conduzir por Deus. E quando isso acontece, nós podemos e experimentamos sempre as maravilhas do Senhor. Porque como o salmista de hoje nos convida a poder então a rezar, nos seus dias a justiça florirá e paz e abundância para sempre. Quando Deus conduz a nossa vida, a paz ela prevalece em todo o nosso ser. E assim então, o salmista ainda nos convida, libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Esse é o nosso Deus, que quer transformar a vida de todos aqueles que não têm ninguém por eles. Então é preciso, de fato, se abandonar nas mãos, nos braços do nosso Deus, porque Ele quer conduzir sempre a nossa história com uma história de libertação, uma libertação de vida nova. É isso que o Senhor então quer realizar em cada um de nós. E voltando então para o Evangelho, José então dá o nome de Jesus, que significa Deus está conosco. Tudo isso para se cumprir, mais uma vez, Mateus preocupado em dizer que Jesus é o Messias prometido pelo Pai. Para se cumprir a profecia do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Então esse é o nosso Deus, que quer de fato operar maravilhas em nossas vidas, que quer também conduzir-nos para a vida nova, mas para que isso se concretize em nós, é preciso então abrir o nosso coração, é preciso deixar-se iluminar e colocar em prática a sua palavra, para que assim então possamos experimentar esse Deus que cumpre as suas promessas, esse Deus, então, que nos conduz sempre à vida e vida e plenitude. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos crescer a exemplo de José como pessoas justas, que confiam e se abandonam plenamente em Deus, para que possamos, então, ali fazer a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, para que assim possamos viver a nossa vocação como pessoas felizes, porque Deus, Ele nos preenche, nada nos falta quando nós de fato nos abandonamos em suas mãos. E que assim possamos também levar outros irmãos a fazer essa mesma experiência do amor desse Deus, então, que transforma vidas, que transforma história. Mas para que isso aconteça, é preciso ter quem anuncie e que nós sejamos instrumentos canais da graça do Senhor na vida de cada um desses nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família. Você que se inscreveu, muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, aproveite a oportunidade. Clique aqui embaixo em inscrever-se, venha também fazer parte dessa família. Me ajude
a compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho possa alcançar os corações de tantos irmãos que ainda se encontram nas trevas do pecado, para que assim possam se encontrar com aquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.